O Apóstolo, terceira parte, capítulo 20. A graça do Senhor seja convosco. Desde os tempos mais remotos, a palavra Tullianum, o nome do calabouço, era pronunciado com horror pelos romanos. Cavada na rocha compacta do Monte Capitolino, na vertente que dava para o Fórum Romanum, era prisão de uma tal segurança que qualquer fuga se tornaria impossível. Faziam os presos descer por meio de cordas às suas negras profundezas, e muito ao alto, ao redor da entrada, que não poderiam atingir sem auxílio externo, conservava-se forte guarda dia e noite. Em regra, os prisioneiros sepultados no Tullianum não tornavam a ver a luz do dia. Não se podia dizer que morressem por não comerem, mas propriamente se diria que morriam por serem comidos. Davam-lhes algum alimento, mas eram devorados vivos por monstruosas ratazanas e outros bichos que se reproduziam infinitamente no ambiente infecto dos cubículos e dos corredores da prisão. Os presos estavam acorrentados em argolas das paredes ou em troncos pesadíssimos, e havia espalhados no chão excrementos humanos, corpos a se decomporem em vida e quase descarnados. O ar deletério corroía os pulmões e a pele. Das paredes gotejava uma espessa umidade que fazia os ossos e a carne dos presos incharem dolorosamente. Suas pernas, que muitas vezes as ferropéias imobilizavam, apodreciam, tornando-se em massas gangrenosas. O regime de pão e água destruía com rapidez o restante da saúde com que poderiam ter entrado na prisão. Se um preso morria, os guardas desacorrentavam o cadáver para receberem outro preso. Simão Barjonas, o velho pescador judeu da Galiléia, passou 9 meses no Tullianum. Haviam-no levado para o calabouço subterrâneo com os outros messianistas presos na última cerimônia religiosa nas catacumbas judaicas. Seu nome não era desconhecido para as altas autoridades romanas. O próprio César expedira uma ordem especial para serem presos o apóstolo dos judeus e o apóstolo dos gentios. Mas, na ocasião da prisão, Nero não se achava em Roma, partira para Atenas a fim de ter um auditório digno de suas criações poéticas e musicais. E as autoridades aguardavam seu regresso para executar aquele preso importante. Além disso, esperava-se que houvesse a repetição do espetáculo proporcionado ao povo no circo do Monte Vaticano. Naqueles 9 meses de prisão, o velho apóstolo passara em carne através dos 7 círculos do inferno. Tinha as 2 pernas acorrentadas a uma argola da parede e, com frequência, ao despertar de um sono agitado, sentia que as ratazanas estavam roendo seus pés. Dos negros cantos do calabouço vinha-lhe um cheiro repulsivo de carne, tanto viva como morta, em decomposição. Nenhuma luz iluminava suas trevas. Mesmo assim, resistiu todo aquele tempo. Resistiu por saber que, quando o Messias julgasse oportuno, não deixaria de ir em seu auxílio. Ao redor, ouvia os lamentos de seus irmãos na fé, mas os seus olhos não os viam. Durante os dias e as noites, embora só houvesse noite naquelas profundezas, eles invocavam o nome do Messias, suplicando-lhe que se apressasse a ir salvá-los. Mas o Messias não se apressava, e havia alguns cristãos cuja fé, no horror do Tullianum, já começava a fraquejar. Do recanto de trevas onde estava, o apóstolo confortava os agonizantes, dizendo que além do portal da morte, o Messias esperava por eles, e os chamava para a cruz onde padecera, a fim de partilharem seus sofrimentos e depois a vida eterna.
Mas não raro, entre esses momentos em que exercia o seu ministério, Pedro comprimia o rosto contra o úmido chão de pedra, murmurando: Meu Deus, por que me desamparaste? Outras vezes cantava salmos, e os guardas, ao entrarem na prisão, davam-lhe pontapés e socos para acabar com suas intermináveis orações. Os criminosos, assassinos e ladrões que haviam sido descidos com os cristãos para as trevas do Tullianum gritavam-lhe para que se calasse, e às vezes, se o podiam alcançar, batiam-lhe também. Pedro já tinha os cabelos e barbas empastados de sangue, e se sua cabeça não fosse tão dura, já se teria partido alguma das vezes em que as mãos possantes dos agressores abatiam com força na parede rochosa. Havia principalmente 2 salteadores, Proseu e Martim, entrados na prisão algum tempo depois de Pedro e que ficaram acorrentados perto dele. Ficavam furiosos com suas preces e lhe batiam com os pés e com as mãos para fazê-lo calar-se. Gabelo, o velho soldado, era um daqueles cuja fé começara a fraquejar ao ver que a salvação esperada se demorava mais do que suas forças podiam suportar. E o apóstolo, que tinha a fé mais sólida do que a rocha que o cercava, chorava, ouvindo Gabelo e os outros presos entregarem-se ao desespero. Vem, Senhor, orava Pedro no silêncio de seu coração. Vem valer-me, porque as águas já chegaram a meus lábios. Certo dia, o alçapão que tapava a entrada do calabouço foi aberto para descerem outro preso. Entrando por uma porta lateral, seus guardas o prenderam numa argola em frente ao lugar onde estava Pedro. E depois que os guardas se retiraram, o novo preso exclamou: A graça de Cristo, o Messias, seja em vosso espírito. Amém. Pedro, que não conseguira ver-lhe o rosto, reconheceu-lhe a voz e, em súbita alegria, perguntou: És tu, ó Paulo, meu irmão? Os cristãos que definhavam em seus cantos, sentindo as últimas brasas de sua fé se apagarem, tiveram um sobressalto ouvindo aquele nome e, em voz fraca, exclamaram: O apóstolo Paulo está conosco. Sim, sou vosso irmão Paulo e servo de Deus, vim trazer-vos a esperança de Israel em Yeshua, o Messias. O Messias vos chama para participardes de seus sofrimentos. A graça do Senhor seja com todos vós. Amém. É Paulo. Esta é a sua saudação costumeira. Sussurraram várias vozes. Eu a conheço. É a saudação que nos dirige em suas cartas. Paulo, amado irmão Paulo, foi tudo o que Pedro conseguiu dizer. Sim, ó primeiro dos discípulos, ó rochedo do Messias, sou eu, Paulo, teu irmão mais novo, que vim para partilhar as tuas cadeias no Messias. Meu amado irmão Paulo, volveu Pedro chorando, e as lágrimas que lhe corriam pelas faces pareciam aliviar as dores de seu corpo. Onde estás? Defronte, como se achavam um do outro no estreito cubículo, espicharam os braços que tinham livres, tateando nas trevas, e suas mãos se encontraram, e os dedos se entrelaçaram. Foi como se, desse modo, tivessem sentido o contato de seus corpos e abraçaram-se e beijaram-se nesse enlace de dedos. E, obedecendo ao mesmo impulso íntimo, começaram a cantar alto o salmo. Sim, embora eu caminhe no meio da sombra da morte, não receio nenhum mal, porque tu estás comigo. No mesmo instante, soou em todo o calabouço o cântico da esperança. Sim, embora eu caminhe no meio da sombra da morte, não receio nenhum mal, porque tu estás comigo. Paulo sentiu alguém rastejando a seus pés. Estendendo a mão, tocou num rosto, numa barba e numa carne quente. Oh, Paulo, mensageiro da salvação! Estás conosco, Gabelo?
Louvado seja Deus por ter te concedido uma parte nos sofrimentos do Messias, exclamou Paulo. Louvado seja Deus que me achou digno de ser um de seus soldados, respondeu Gabelo. Meus irmãos na fé, disse Paulo nas trevas, possa Deus, nossa eterna esperança, aceitar os nossos sofrimentos como uma oferenda em seu altar. Regozijai-vos com os vossos sofrimentos, pois eles vos aproximam do Messias. Oh, quem vos poderá privar da sua graça? Quem poderá roubar-vos agora a dádiva de seu amor? Oh, irmãos, manifestemos nosso júbilo com um cântico fervoroso. Deus nos elegeu para sofrer com o Messias. Seja o nome de Deus louvado agora e sempre. E dos cubículos ao longo dos invisíveis corredores, através de montes de imundícies, de carne em decomposição e de esqueletos, de todo aquele recinto de morte e trevas, elevaram-se sons de vozes. Era como se ainda soprasse o vento que passou pelo vale dos ossos da visão de Ezequiel, fazendo surgir carnes nos despojos dos que havia tanto tempo estavam mortos. E as vozes se erguiam, ganhavam firmeza e confiança crescentes, anulando a fraqueza da carne. Deus nos escolheu para sofrer com o Messias. Seja o nome de Deus louvado agora e sempre. Meus irmãos nos sofrimentos do Messias, exclamou Paulo de novo. Regozijemo-nos grandemente. Todos os que vos achais unidos no sofrimento pela fé serão unidos na ressurreição e na graça da salvação. A graça do Senhor nos recobre, pois nossos sofrimentos o trouxeram para perto de nós. Das trevas em que nos achamos, ergamos um fervoroso cântico de louvores a Deus. Que as nossas vozes soem até fora de nossa estreita prisão, como um toque triunfante de trombeta, porque Ele nos concedeu que sofrêssemos pelo seu nome. Deus nos elegeu para conceder-nos um quinhão na herança do Messias. Seja o nome de Deus louvado agora e sempre. As vozes se elevavam cada vez mais, recitando, depois de Paulo, os versículos dos Salmos na língua grega. Os judeus existentes entre os presos lembraram-se do original hebraico, conforme o cantavam nos degraus do Templo de Jerusalém, e juntaram-se ao coro, cantando em hebraico com a melodia dos levitas. Aleluia, aleluia, louvai o Senhor, louvai-o todos vós, ó servos do Senhor. Louvai o Senhor, pois ele é misericordioso e sua mercê dura toda a eternidade. Os fiéis recitaram o Hallel, como no dia das grandes festas era cantado na glória dos átrios do templo. As duas melodias soaram juntamente em grego e em hebraico, como uma dupla fonte de felicidade. Uma onda de renovadas forças encheu todo o calabouço e, de novo, reconquistaram a saúde, a liberdade e a esperança. Parecia que um jato de luz rompera a rocha da prisão para o resplendor celeste inundar o seu interior. Estou vendo o Senhor sentado em seu trono, cantou um homem no canto onde estava. Oh, ele está me chamando, ele está me acenando. Como um pai conforta o filho, ele conduz-nos para dentro do Santo dos Santos, clamou Pedro em êxtase. Quem nos pode afastar do amor do Messias? Venham o terror, o sofrimento e a própria morte, que o seu amor ainda estará em nós. Aleluia, aleluia, respondeu Paulo em tom triunfante. Os criminosos da prisão e os guardas do lado de fora ouviram estupefatos os cânticos de exultação dos presos cristãos. Achavam aquilo absolutamente incompreensível e seu assombro aumentava dia a dia. A chegada do novo preso às entranhas da rocha foi como uma rajada de vida nos corpos semimortos e esqueléticos acorrentados às paredes e aos cepos.
Todos viam claramente pelos cânticos que os presos cristãos se haviam alcandorado a outro mundo. Era como se o recém-chegado lhes tivesse trazido asas invisíveis, e perguntavam-se uns aos outros: que está falando? Que diz aos companheiros? Ele mostra-lhes algo que não podemos ver e os faz ouvir qualquer coisa que não ouvimos? Vinde conosco, exclamou Paulo. As portas estão escancaradas para todos. Vinde aos braços do Senhor, seu amor vos aguarda. Como? Aguarda-nos a nós, uns estranhos, a nós que vos torturamos? A misericórdia de Deus é infinita, é como o sol. Para ele não há estranhos nem parentes. Os que nele creem tornam-se irmãos? É o que dizem as Santas Escrituras. É o mesmo para todos. Quem quer que o invoque ganhará a bem-aventurança. Vinde, vós todos, que as portas estão escancaradas. O Sheol daquela prisão imemorial, cujas trevas cheias de desespero constituíam também uma segurança, transformou-se num portal resplandecente, onde almas de vestes alvejantes esperavam o momento de entrar no santuário da eterna presença de Deus. E aqueles cujos olhos se achavam fechados a esse brilho sentiam profunda inveja. Não só os criminosos, mas os guardas também procuravam aproximar-se, ansiosos e maravilhados daquele a quem na véspera tinham supliciado. Um novo espírito invadiu o Tullianum. As primeiras gotas da água trazida para os presos serviam para batizar os que até então haviam sido descrentes. O pão duro, seu único alimento, transformava-se na carne do Messias, e nas trevas, onde imperava a morte, estendia-se o banquete da fé viva. Estávamos nus e Deus vestiu-nos com o manto de seu amor, entoava Paulo em seu recanto. A graça de Cristo, o Messias, resplandece sobre nós. E os conversos, antigos e novos, cantavam com ele, ritmando o canto com o retinir das correntes. Estávamos nus e Deus vestiu-nos com o manto de seu amor. A graça de Cristo, o Messias, resplandece sobre nós. As visões se tornaram comuns e em seus êxtases invocavam o nome de Deus e riam de braços abertos num grande júbilo. É que viam aproximar-se o socorro. Vejo um cavalo de fogo descendo do céu, atravessou o rochedo, tem asas e sela e espera por mim. Está me conduzindo para o Senhor, meu Salvador. Destarte, o fio vital do nome de Yeshua se desenrolava não só para os que esperavam a morte, como também para os legionários e guardas nas plataformas superiores da prisão. A fé bruxuleante do velho Gabelo avivou-se de novo, fazendo-o dedicar-se à obra de conquistar para a fé os seus antigos companheiros de armas. E o velho Gabelo, que dantes conduzia as legiões de César à vitória nos campos de batalha, conduzia agora os soldados de César, destacados no Tullianum, à vitória nos campos da fé. Em verdade, foram os soldados ali destacados que prepararam a fuga dos dois apóstolos na véspera de sua execução. Surgiu uma lâmpada no escuro, dois guardas se achavam na porta mais baixa, ouviram-se cochichos e o desprender de correntes. Vamos daí, as portas estão abertas. Simão Barjonas viu naquilo a mão de Deus. É que o Messias ainda precisava dele. E súbito veio-lhe grande saudade das quietas águas do lago de Quinerete, onde primeiro o servira. Seu coração desejava rever os lugares onde estivera nos antigos tempos, impelia-o para as congregações da Terra Santa, onde passaria os seus últimos dias falando-lhes, como no passado, sobre os atos e palavras do Messias. Agarrou-se jubilosamente às mãos de seus libertadores. Pois aquilo já não sucedera uma vez? Deus não havia feito o sono selar as pálpebras dos guardas em Jerusalém? E agora, não pelo sono, mas inspirados por Deus, os guardas lhe prepararam a fuga.
Suas velhas pernas, cheias de chagas sangrentas, readquiriram novas forças. Levantou-se cheio de uma esperança vinda no derradeiro momento, quando já tinha a espada na garganta. E Simão gritou para o companheiro: Vamos, Paulo, as congregações precisam de nós. Não tens razão, ó primeiro dos discípulos. As congregações agora precisam mais de nossa morte do que da nossa vida. A criança tornou-se homem feito e cresceu como um gigante na fé. De agora em diante saberá combater só. O primeiro dos discípulos não teve tempo para compreender a significação dessas palavras, nem mesmo o teve para as ouvir claramente. Tinha pressa de sair. Erguendo-o de ombro em ombro, fizeram-no subir para a primeira plataforma da prisão. Aí Simão viu que estava só, e então bradou para o negro calabouço: Vem, irmão, nós devemos ser os últimos. Voltaram-lhe à memória essas palavras que ouvira ao separar-se da congregação de Roma. Não, Caifa, bradou Paulo do fundo, devemos ser os primeiros. Outra vez, na precipitação da fuga, Pedro não compreendeu a significação dessa resposta. Seus libertadores continuaram a fazê-lo subir. Um dos guardas, o de baixo, o levantou e o outro em cima o puxou para o ar livre. Evitando passar pelo Monte Palatino, conduziram-no pelo vale das abas do Monte Célio e o fizeram sair pela porta Capena. Em seguida, depois de lhe darem uma sacola com pão e algumas moedas de cobre, deixaram-no em liberdade nos campos orvalhados atravessados pela Via Ápia.